Queria chamar aqui o prefeito Davi Almeida, ainda candidato à reeleição. Venha para cá, se junte aqui, vem aqui que a gente vai se... Como é que estão aí os números aí dos vereadores? Aí, seus vereadores, 7. O Avante está com 7 aqui, pelo que a gente acabou de acompanhar. Ainda não acabou a apuração toda não, né? Ainda não. Faltam 0,4 aqui em Manaus. E ainda dá para mudar alguma coisa de vereador? Acho que dá, internamente pelo menos, dá para mudar. Acho difícil que mude a configuração dos partidos, né? Mas esperava 8 internamente. Avante, quase deu. Tá quase, né? Quem sabe alguma mudança geral. Agora, prefeito, obrigado, antes de mais nada, por ter vindo aqui com a gente nesse nosso programa especial de eleição. Já são aí quase 3 horas ao vivo aqui, eu e a Adriane, né, trazendo esses números. Queria saber, antes de mais nada, como é que o senhor recebeu esse resultado, tanto a ida ao segundo turno, que o senhor já imaginava certamente, mas a diferença em relação ao capitão Alberto Neto, e até seu adversário lhe surpreende de alguma forma. Olha, nós já tínhamos captado durante a semana o aumento, né, o crescimento dele, e a gente via que as pesquisas que estavam saindo não batiam com o que a gente tinha, mas não na proporção que foi esse crescimento dele. Então, não me surpreendi com a ida dele para o segundo turno. E nenhum instituto também captou esse crescimento dele. Então, vou para o segundo turno muito tranquilo, muito feliz. Quero aqui agradecer a população da cidade de Manaus, aos eleitores de Manaus, a toda a equipe que se empenhou na nossa eleição. Estou muito feliz, alegre, satisfeito. E agora, zero eleição, agora a gente vai para o debate das ideias, das propostas e das soluções para Manaus. Falando em debate, o senhor vai participar dos debates agora? Eu vou participar de todos os debates. O primeiro turno eram 5 candidatos, eu seria o alvo de 4 candidatos. Então, por opção da nossa estratégia de campanha, nós ficamos ausentes dos debates. Então, agora é hora de a gente poder debater, dizer o que fez, os avanços que nós obtivemos durante a nossa gestão, e nós vamos agora trabalhar com toda essa questão dos avanços da cidade de Manaus, e nós vamos dizer o que fizemos e também propor mais 4 anos para a cidade de Manaus de avanços. A gente estava acompanhando a sua entrevista ali coletiva com o pessoal lá, com a Mayara Rocha, que estava ao vivo, e eu confesso que eu mandei uma perguntinha para ela fazer, que gerou uma muvuca com o pessoal, lá eu vou refazer aqui para, de repente, quem não estava acompanhando, né? Caso o governador Wilson Lima lhe mande um WhatsApp agora, chamando para conversar, para, de repente, pensar em falar de apoio no segundo turno, como é que o senhor reagiria? Olha, a gente nem acabou ainda a apuração, né? Eu já mandei algumas mensagens para alguns candidatos que venceram a eleição, outros que não venceram, mas eu quero dizer que a gente parte do princípio do diálogo, né? Do diálogo, das ideias, das composições, né? Eu não sei se ele poderia... Mas eu estou muito tranquilo com aquilo que eu estou fazendo, que nós estamos fazendo, com que a equipe da prefeitura entregou para a cidade de Manaus. Eu não tenho dúvida de que tudo que nós fizemos agora eu vou poder passar para a população. O primeiro turno tinha 10 minutos de manhã de tempo de TV. Eu tinha 1 minuto e 48 segundos. Eu era o menor tempo dentre os candidatos que ficaram aí até o 4º, 5º lugar, né? Até o 5º lugar eu era o 5º tempo. Sim. Agora não, agora vai ser 5 minutos para cada um. Eu vou mostrar o que eu fiz e a população vai decidir. Nas inserções, eram 85 inserções por dia, eu tinha 15, os outros meus adversários tinham 70. Todos eles atacando a prefeitura. Agora não, eu tenho como contrapor, eu tenho como falar, como mostrar e dizer para a população aquilo que nós fizemos e o que queremos fazer pela nossa cidade de Manaus. Agora o senhor tem um adversário só. A estratégia muda para a condução da campanha? Ou o senhor vai continuar como veio e como chegou até o segundo turno? Eu estou muito feliz porque há 4 anos atrás eu passava para o segundo turno com 22% de votos. Agora eu passo com 32% de votos. Tem uma boa margem. 7% é 6%, 5%, acredito que foi 32% a 24%, alguma coisa nesse sentido, né? Ainda tem algumas urnas para serem apuradas. Vamos lá, 32% a 24%. Tranquilo, agora zera. Eleição no segundo turno foi 51 a 49, eu e o Amazonino. Então, toda eleição é difícil. Seja qual for o candidato no segundo turno, é difícil. Então, eu quero dizer aqui que eu estou pronto, estou preparado para que a gente possa trabalhar a questão das ideias e das propostas e soluções, eu repito, para a cidade de Manaus. O senhor fez uma opção nesse primeiro turno
que muitos analistas consideraram arriscada, que é numa disputa por reeleição tentar compor uma chapa por sangue, né? O senhor optou pelo nome do Renato Júnior, né, que foi seu secretário de duas pastas importantes, estratégicas ali ao longo dessa gestão. Que inclusive está ali. Que inclusive está ali atrás, ali acompanhando tudo aqui com a gente, como esteve lhe acompanhando ao longo de toda essa campanha de perto, né? Como é que o senhor analisa, o senhor entende essa parceria, que já é antiga, né, claro, mas agora de uma outra perspectiva, né, como um parceiro de campanha e alguém que pode vir a ocupar o posto de vice-prefeito? Eu sou o único candidato que teve chapa puro sangue, né? Acho que o Gilberto Vasconcelos também teve puro sangue, né? Mas, dentre os candidatos que estavam pontuando nas pesquisas, eu sou o único que teve chapa puro sangue. Eu fui, mesmo sendo prefeito, praticamente me isolaram com relação às questões partidárias, mas nós tivemos o apoio do MDB, do PSD, do DC, do AGI, que eu quero agradecer aqui a todos os presidentes que nos ajudaram a chegar nessa condição que nós chegamos. O Avante elegeu a maior bancada da Câmara Municipal, o partido mais votado, o candidato do Avante, que sou eu, e o vice do Avante, estamos no segundo turno, então nós temos muito a mostrar para a cidade de Manaus. E essa composição agora de segundo turno, ela me dá uma tranquilidade de poder mostrar tudo aquilo que a gente fez nos últimos 4 anos na nossa cidade. O Dante falou aqui do apoio, do possível apoio de Wilson Lima, do governador, mas existem os outros candidatos, né, que estavam nesse posicionando, inclusive ficou uma divisão de votos 19, 16, né, foi bem distribuído. Tem algum apoio nesse momento que o senhor gostaria de ter alguém ao seu lado dos seus até então adversários? Eu devo fazer algumas ligações hoje, né, para que a gente possa trabalhar algumas composições. Hoje é para não perder tempo já, né? Não pode perder tempo. Tem que ser hoje, amanhã, anunciar, se for não. Se não, a gente continua do jeito que está aqui. Eu já vim contra todos os que estavam aí. Porém, tem algumas ideias interessantes, né, que a gente pode absorver para o nosso plano de governo e a gente vai conversar com os candidatos para tentar encontrar um caminho de convergência para que a gente possa trabalhar por Manaus. O senhor citou aí os partidos que estiveram ao seu lado nessa campanha, e é impossível, a gente acompanhou a Câmara Municipal ao longo desses últimos 1 ano e meio, quase 2 anos, é impossível a gente não olhar para isso. O Avante fazendo 7, o Agir conseguindo 3 vereadores nesse momento, o DC com mais 2, MDB fazendo 3, PSD acho que fazendo 3 também. 3, 18. Dá uma animada pensando Caio no André evento. de fora. E Caio André de O fora. Caio ficou fora? Nesse momento nessa ele configuração está fora. ele está fora. O presidente da Câmara não se reelegeu. Nesse momento ele está fora. É uma surpresa para mim. Eu não estou acompanhando ainda totalmente, né, que algumas entrevistas e tal, mas é uma grande surpresa. Mas pensando em configuração de base, caso o senhor seja reeleito, dá uma animada ver essa votação aí para a Câmara Municipal? A gente praticamente votou quase todos os nossos candidatos, né, vereadores, elegemos, você está falando aí 17, 18 nomes, e eu tinha 5 partidos, então todos os 5 nós montamos de forma assim, foram uma composição bem exitosa, né? O resultado demonstra isso, então dá uma animação muito boa, sim. Inclusive com os outros partidos que elegeram, a gente tem como fazer composições, isso caso me reeleja no final do mês, acho que é dia 27 a eleição, né? Então, com muita paciência, esse é o momento agora de nós pensarmos composições para o segundo turno, e o momento de ver composições futuras fica para depois da eleição. O senhor já vai tentar composições para o presente, né? Não da Câmara, mas para a candidatura hoje mesmo. Além dessa tentativa, qual deve ser o primeiro passo, a primeira iniciativa já valendo no segundo turno? Olha, pela manhã, sempre eu faço minha agenda de prefeito, né? Eu faço as minhas visitas, faço a minha fiscalização, fiscalizações, eu despacho com a Casa Civil, despacho com os secretários, porque a prefeitura continuo tocando a prefeitura. Após o almoço, lá pelas 2, 3 horas, eu saio para fazer minhas agendas também de campanha. Então, eu tenho que me desdobrar, né? Eu sou o prefeito e sou também o candidato à reeleição. Então, eu tenho que me desdobrar com relação a isso. Então, eu vejo que eu vou me dedicar ainda mais, me dediquei bastante no primeiro turno, vou me dedicar no segundo turno para mostrar para a cidade de Manaus que a minha candidatura é o caminho certo e seguro para Manaus. Falando em cargo de executivo, é a sua primeira disputa para uma reeleição. Né? O senhor, quando foi governador ali interino, acabou não podendo, vou usar essa expressão, não podendo disputar a eleição naquele momento. Né?
É difícil, é diferente fazer uma campanha desse jeito, tendo que, obviamente, se preocupar com o cargo e, ao mesmo tempo, tendo que olhar para a campanha, senão pode acabar sendo atropelado, ainda mais quando a gente tinha nomes fortes, máquinas disputando, né? Junto, né? Veja bem, eu enfrentei máquinas do Estado, máquinas da Assembleia, máquinas da Câmara Municipal, um fenômeno de voto que todas o AMON... juntas? Todas juntas. O AMON, que é um fenômeno de voto, aí a votação diz isso. Sim. Enfrentei, todo mundo sabe da força que tem o presidente Bolsonaro em Manaus. Então, esses votos do Alberto refletem a força do presidente Bolsonaro. Presidente esse que eu apoiei, votei, apoiei e trabalhei também na eleição passada. Então, foram todas essas estruturas que nós disputamos e nós alcançamos o primeiro lugar. Isso tem muito a ser comemorado em função de todas as forças que estavam trabalhando contra a minha candidatura. Agora não, agora as forças se acomodam e nós vamos sair trabalhando com aquilo que nós temos, que são as nossas conquistas, as nossas entregas e, sem dúvida alguma, as marcas que nós deixamos de administração pública na cidade de Manaus. O seu adversário no segundo turno se diz de direita, com apoio de Bolsonaro, e usa bastante isso na sua campanha eleitoral. Como o senhor deve conduzir? Porque o senhor também é de direita, né? Vi ali seu discurso na coletiva de imprensa. Eu nasci num lar cristão evangélico, eu professo uma fé cristã, né? E todos os princípios que se coadunam com essa nova direita, né? Eu defendo como opção de vida, desde que eu nasci, como convicção. Eu não aderi por modismos agora, porque tem um grande líder popular que agregou esses pensamentos. Então, além de trabalhar, apoiar e votar, eu fiz isso com o Bolsonaro. Declarei apoio como prefeito e tudo mais. Da mesma forma, como candidato que se diz de direita, eu também fiz o meu trabalho. Então, é o que está em discussão, né? Eu fiz um trabalho, tenho um pensamento, tenho uma ideologia, tenho um comportamento e deles eu não mudo. Então, se ele se diz de direita, ele não é mais de direita do que eu. Nós estamos no mesmo patamar. O que nós vamos discutir são as ideias e propostas para a cidade de Manaus que podem mudar a nossa realidade. Eu sei que o senhor falou que a polarização fica para 2026, né? Mas olhando para essa nova eleição, né? Como o senhor falou, que é uma nova eleição para esse segundo turno, o senhor considera, vou usar entre aspas, melhor ou pior enfrentar alguém que está do mesmo lado ideológico que o senhor? Eu não vejo assim. O que eu vejo? As pessoas estão tentando antecipar a eleição de 2026. Agora a eleição é municipal. O Bolsonaro não é candidato a prefeito de Manaus, nem o Lula é candidato a prefeito de Manaus. Eu sou candidato no segundo turno contra um candidato a deputado federal, um deputado federal que é candidato contra o atual prefeito. Então nós vamos esgrimar nesse campo das ideias e das opiniões naquilo que os dois têm para fazer. O Bolsonaro não vem ser prefeito aqui, nem o Lula. Então, deixa essa discussão ideológica para 2026. E agora nós vamos cuidar da nossa cidade, da cidade de Manaus, que é o que nós vamos discorrer durante os próximos dias. O senhor, vendo o resultado dessa eleição aqui em primeiro turno, se satisfaz com o rompimento entre o governador e o senhor de saber dos resultados aqui do candidato que ele teve e os seus números nas urnas? Olha, o governador fez uma opção de apoiar um candidato. Toda a estrutura de governo, toda a estrutura que eles têm de assembleia é muito forte, de Câmara Municipal, e não conseguiu levar o candidato dele ao segundo turno. São forças que eu tive que enfrentar. Essas forças estiveram juntas em 2022, que deram ao governador a reeleição. Essas forças se dividiram. E mesmo com a divisão das forças, eu consigo ir para o segundo turno. Foi uma opção do governador. Então, eu não tenho aqui nada a declarar com relação à sua escolha e sua opção. O que eu tenho aqui é agradecer à população da cidade de Manaus por ter entendido o trabalho que nós fizemos na nossa gestão e me colocado no segundo turno numa condição muito boa. Eu queria tentar... Eu sei que é uma pergunta difícil para esse momento, porque né, a gente vai entrar para uma disputa mano a mano, né? Você vai entrar numa disputa mano a mano com o capitão Alberto Neto. E se ele vier aqui, eu prometo que eu vou fazer a mesma pergunta. A gente fala muito, e o senhor mesmo falou muito nas críticas ao longo do primeiro turno, ofensas até, uma situação que às vezes passou do limite do razoável entre vários candidatos.
Mas se o senhor tivesse que apontar uma coisa positiva que o senhor vê no seu adversário, no capitão Alberto Neto, o que seria? Positivo nele? Ele não desistiu, né? Ele foi pressionado bastante. O governo pressionou bastante o Alberto para ele desistir. Apertou bastante, cortou as estruturas que ele tinha e ele persistiu. E ó, ele estava certo. Ele está no segundo turno. Então, a persistência dele é algo que eu posso destacar. O senhor também estava certo quando rompeu? A população confirma, né, que eu estava certo e que o Alberto também estava. E não tinha lógica de, por exemplo, o Alberto ser vice de um candidato que estava naquele momento em situação inferior a ele nas pesquisas. Inclusive, a própria urna fala isso hoje. Prefeito, muito obrigada por sua visita aqui no estúdio, por vir até a TV A Crítica depois desse resultado, né, de ter feito esse deslocamento e dar esses esclarecimentos para a gente. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado a vocês pela cobertura, parabéns pelo estúdio, primeira vez que eu venho aqui. E, sem dúvida, eu quero poder discutir ideias, propostas e soluções para Manaus nesse segundo turno e mostrar que o caminho certo e seguro continua sendo a nossa reeleição. Bom que você já vai se adaptando ao estúdio de debate, né? Esse aqui Sim, vai ser o debate. aqui estarei se for convidado. Posicionamento, né? Prefeito, obrigado mais Muito uma obrigado, vez. Aí. Muito obrigado, Adriano. Obrigado. Temos um segundo turno todo para continuar. Muito obrigado, Manaus. Muito obrigado. Boa sorte. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.